Quem estiver me ouvindo aí, por gentileza, se o áudio estiver chegando bonzinho aí para você, para a gente fazer um último teste e a gente vai já começar o nosso webinar. Lembrando, pessoal, mais uma vez aí, esse webinar aí foi votado na última vez, tá? Então, se você deixou de participar, deixou de escolher, de repente, o próximo tema aí ao qual a gente ia abordar, tá bom? Então a gente já tem aí uma lista aí de alguns webinars aí escolhidos por vocês aí, os mais votados, tá? Então o primeiro aí foi o CPS do Tetra, bastante gente pediu, muita gente tem dúvida. Hoje muita gente começa a atender terceiros aí, de empresas privadas, de empresas públicas aí que tem sistemas Tetra rodando, né? Então o nosso parceiro começou a chegar nesse tipo de negócio, às vezes com poucos rádios, 5, 10, 20, e começar a trabalhar com esse negócio, né? Então, eu conheço parceiros aí que tinham 2, 3 rádios, aí hoje já tem um parque enorme, só locado com Tetra, pessoal. Tá? Então, se você é a primeira vez que está assistindo o nosso webinar, caiu de paraquedas aqui, puxa, vou ver esse webinar de Tetra para ver o que vai acontecer. Então, pessoal, com a Hytera vocês podem sim prospectar Tetra, vocês podem vender o terminal, podem locar um terminal para um parceiro, tá bom? E hoje o grande segredo aí é como programar um rádio Tetra, pessoal. A grande maioria pediu isso daqui, tem muita dúvida relacionada. Para quem só trabalhou com analógico e digital, ou às vezes tem até uma certa dificuldade com digital, o Tetra parece de repente, um buraco negro, né? Parece um negócio muito mais complicado, mais complexo. Às vezes o pessoal fica até sem o que fazer, né? Poxa, é só pegar a frequência do site? Não, pessoal, o Tetra é um pouquinho mais complexo, tá? Eu não diria complexo, ele é diferente, tá? É um sistema diferente do qual a grande maioria tá acostumado, tá? Evidente, hoje, pessoal, o treinamento é de CPS, tá? O objetivo aqui é outro. O objetivo hoje é dar uma instrução básica para vocês, para quando chegar aquele dia, ganhei uma licitação, ou uma revenda, ou um parceiro, ou um cliente final, agora eu tenho o Rádio Tetra e preciso colocar para rodar naquele sistema. Quais informações eu preciso obter para conseguir registrar esse rádio lá na rede, para colocar o rádio na mão do meu cliente, do meu parceiro, falando lá. O objetivo é esse, tá? Se vocês mais para frente quiserem um treinamento de sistema de Tetra para conhecer um pouquinho mais da arquitetura do sistema, assim como a gente fez do DMR Tier 3, se você não viu, vai lá no nosso canal do YouTube, tem um treinamento de arquitetura do DMR Tier 3. Se você quiser um treinamento de arquitetura do Tetra para conhecer um pouco mais, deixa aí depois nos comentários e a gente é, vai fazer com certeza aí, como tantos outros aí, né, que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo aí e com muito apoio de vocês, né, sempre questionando, é interessante fazer isso, pessoal? É legal? É bacana? E aí vocês têm que apontar os rumos aí pra gente e dependendo do que a maioria decidir votar ali, a gente vai trabalhar em cima daquela demanda, tá bom? Então, pessoal, tô vendo aqui muita gente dando bom dia a todos aí, o áudio alto e claro aí, legal, maravilha. Obrigado aí pelo feedback, sempre a participação de vocês é sempre importante. Pessoal, lembrando, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda pergunta e a gente responde. Se não souber, eu tenho que levar lição de casa, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar o treinamento. Vamos seguir em frente aqui. Deixa eu ver se eu já marquei aqui o já tá rodando direitinho. Então, vamos lá. Pessoal, então hoje o treinamento, de fato, ele é simples, tá? Apesar de quem nunca viu um CPS do Tetro, quem nunca configurou, tá? Eu separei alguns tópicos, algumas coisas, tá? Principalmente os pontos que vocês precisam solicitar aos clientes, tá? Então, podem ficar tranquilo, mesmo para quem nunca teve contato, vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. O objetivo é esse, pessoal, é não tornar nenhum tema um bicho de 7 cabeças, tá? Qualquer tema que vocês tenham aí, transformar ele de uma maneira fácil, sucinta e fácil de poder apresentar. Então vai ser bem simples, pessoal. Requisitos de instalação, instalar o CPS
e o driver, né, do software do Tetra, tá? Então isso não tem muito segredo. A grande maioria das vezes, pessoal, é colocar a chave da next, 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 o software está instalado, e depois, propriamente dito ali, é o próprio CPS, né? E aí a gente vai entrar no próprio assunto. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Muitos bons dias a todos. Pessoal, quem está chegando agora aí, muito bom dia a todos. Então, vamos seguir, pessoal. Eu acredito que essa aqui seja o principal slide aí para vocês, tá? Evidente que a parte operacional de como configurar o sistema, de como fazer o negócio acontecer, evidente que é muito importante também, tá? Mas tão importante quanto é você saber o que buscar, né? É saber quais informações você precisa ter para conseguir colocar o rádio na rede. Pessoal, se vocês soubessem a quantidade de parceiros, tá, que chegam diretamente na Hytera ou através dos distribuidores com oportunidades de Tetra, às vezes trabalhadas, às vezes porque ganhou um edital, ou às vezes porque um outro parceiro precisa sublocar, e às vezes não, perdão, a maioria não sabe nem o que buscar no parceiro. Eu tenho a frequência, Júlio. Pessoal, com a frequência eu não faço nada no sistema Tetra, tá? Então a frequência é só um dos parâmetros, pessoal, do sistema Tetra, tá? Assim como o DMR tem as suas particularidades, o Tetra também tem a dele, pessoal, tá? E lembrando que essas informações, pessoal, elas não são aleatórias, tá? Não sou eu que escolho, não é você que escolhe e coloca para rodar. Não, não funciona assim, pessoal. Num sistema Tetra, tá? Ou qualquer sistema que tenha canal de controle, um servidor de gestão, tá? Ele tem um servidor, tá? Então esse servidor, ele tem uma administração ao qual é gerado ranges de ID, é gerado ranges de ID de grupo, tá? E assim sucessivamente. Então é tudo gerenciado. O terminal, basicamente, recebe a instrução do sistema, tá? E é evidente que você tem que colocar as instruções corretas no terminal para ele poder se autenticar na rede, tá? Então não basta ter um terminal Tetra na mão e simplesmente, eu tenho uma frequência. Pessoal, a frequência é só um dos parâmetros, tá? Então, os principais parâmetros, pessoal, estão aí na sua tela. Eu vou explicar aqui um por um, mas, pessoal, essa é uma tela que é para você tirar foto, é para você rever quantas vezes for preciso. Toda vez que você tiver um negócio de Tetra, você tem que ter essas informações na mão para poder registrar. Então, vamos lá. Vamos falar dessas informações aqui. Vamos lá. O primeiro item, pessoal, MNC, é o Manager Network Code. Traduzindo em português ali, né, pessoal? É o código de rede de gerenciamento. Tá? Então, esse é o primeiro item aí que você precisa obter com o administrador da rede, pessoal. Geralmente, pessoal, o usuário do rádio, ele não vai ter essas informações, tá? Não adianta você chegar num funcionário que é somente usuário do rádio e perguntar essas informações que ele não vai ter. E essas informações também não vão estar disponíveis no rádio também, tá? Você precisa, de fato, falar com o gerente da rede, tá? Com o administrador da rede. O próximo item, pessoal, MCC, que é o Manager Country Code, ou seja, o código de gerenciamento do país. Exatamente, cada país tem um código. Tá? No Brasil, o código do país do Brasil para sistema Tetra, pessoal, é 724. Tá? Então, esse vai ser sempre 724. O restante vai ser sempre diferente. Mas é bastante importante vocês terem essa informação também. Caso venha alguma coisa diferente, opa, é alguma coisa errada, tá bom? O terceiro item, esse vocês conhecem muito bem, a frequência é evidente, tá? Mas aqui, pessoal, a gente tem algumas particularidades lá na frente no CPS, quando chegar a aba da frequência, eu explico com mais detalhes, tá? Mas aqui no Tetra, a gente não coloca a frequência de TX e RX. Todo mundo, é evidente, está acostumado a ter a frequência de TX e RX na mão. No Tetra, a gente coloca as frequências do canal de controle. Ou seja, com as frequências do canal de controle, o rádio consegue escanear quais as frequências que tem ali, qual o sistema que ele vai trabalhar. Tá? Então, trabalhos um pouquinho diferentes. Então, você precisa saber quais são as frequências do canal de controle. E aí,
o rádio vai fazer o trabalho para você, tá bom? O quarto item, pessoal, a gente chama de ISSI, ou ISSI, tá? Que basicamente é o ID do rádio, tá? Com uma outra nomenclatura, evidente, tá? O ISSI do rádio, pessoal, ele também segue um range, tá? Que é dito por quem? Pelo administrador de rede. Então não adianta colocar 1, 100, 10, chutar um ID para colocar lá. Não. O administrador da rede, através do software, né, de gerência do sistema, ele tem um range de ID ao qual ele libera. Tá? Ou seja, se ele tem 10 IDs liberados na rede, não adianta um outro rádio com os mesmos parâmetros, só que um ID fora do range tentar usar a rede dele. Não vai conseguir, o sistema não vai deixar ele se logar na rede. Tá bom? Então o Tetra trabalha muito por autenticação de informação. Então, se todas as informações não forem autenticadas exatamente, não vai rolar, pessoal. Tá bom? Então não adianta inventar um ID. Tá? Então, o ISSI, ou ID do rádio, ele tem que ser dado pelo administrador da rede, assim como todas essas informações que estão aí na tela para vocês. Legal? O próximo é o GISSI, né? Ou GSSI, mais conhecido como ID de grupo. Isso. O Tetra, assim como o DMR, também tem um ID de grupo. Apesar que no DMR muitos deixam 1, 2, 3, 4, 5, praticamente não mudam, deixam só o default, né? Só vão dando ADD ali e o que gera ali no sistema acaba ficando, né? Pessoal, no Tetra, mesma coisa, tá? Você não vai conseguir escolher um ID aleatório de grupo. O administrador vai ter que te dar essa informação também. Caso contrário, você não vai conseguir registrar. Tá? E por último, não menos importante, o nome do grupo, pessoal, group name, né? O nome do grupo, tá? Então, de fato aí, pessoal, essas são as informações mínimas, básicas para você conseguir registrar. Eu não vou nem entrar no mérito se o sistema de repente tem criptografia de autenticação, chave K, end-to-end, entre outras ferramentas que um sistema Tetra dispõe para a autenticação. Mas, se for um sistema que esteja rodando somente com essas características, tá? Você obtendo essas informações do administrador da rede, aí você vai seguir o nosso passo a passo, nossa receitinha de bolo aqui, e você vai conseguir, enfim, programar seu rádio Tetra e colocar ele na rede. Tá bom? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Vamos lá. Tem muito bom dia, tem vários bom dias a todos. Pessoal, quem está chegando agora, bom dia. Legal. Deixa eu já aproveitar e mandar um abraço para os nossos queridos distribuidores, a 3R, a GRS, a Radion e a Satel. O pessoal sempre participa dos meus treinamentos, estão sempre presentes, sempre online aí. Maravilha, pessoal. Muito obrigado aí pela participação e pelos bons dias também a todos aí. Pessoal, ficou claro aí quais são essas informações? Esse aqui é o beabá, pessoal, para a gente começar a programar uma rede Tetra. Tá? Então não tem como fazer a programação sem essas informações. E segundo, você aprendeu agora há pouco que essas informações não são aleatórias, elas são fornecidas pelo administrador da rede. Tá? Eu quero deixar bem claro aqui, bem claro. As informações são fornecidas pelo administrador da rede, pessoal. Tá? Você não consegue essas informações sem que tenham sido passadas e autenticadas. Porque muitas vezes, pessoal, o que acontece? O administrador da rede, ele tem, por exemplo, 10 rádios, para dar um exemplo. Ele gera somente 10 IDs, pessoal. Ele não gera 1 milhão de IDs no sistema. Tá? Para quê? Justamente para garantir que ninguém vai usar a rede dele de maneira ali inapropriada, né? Ou que alguém, um terceiro sem autorização entre no sistema dele. Tá? Então, o administrador da rede, ele vai sempre ter IDs, grupos, etc., de acordo com a rede dele. Então, quando ele adquire, seja via compra, seja via locação, licitação, seja lá qual o meio que chegou mais terminais para ele, ele vai ter que gerar esses IDs. Tá? Ele vai ter que gerar essa nova inclusão de terminais no sistema. Tá? Então, se você tem as informações e não está conseguindo registrar, isso já aconteceu várias vezes. O administrador da rede imprimiu lá a folha com as informações, tudo certinho, as informações foram dadas por ele, inclusive, mas não estava registrando no sistema. Por que não estava registrando? Porque ele só passou as informações atuais do sistema. Ele deveria criar o quê? Um novo grupo de IDs, ou seja, mais 5 IDs disponíveis na rede,
mais X ID de grupo ou não, vai usar o mesmo grupo e assim por diante, tá bom? Então, esse geralmente são as maiores dificuldades aí que a gente encontra para conseguir programar novos rádios na rede, tá? Em via de regra, pessoal, é bastante tranquilo. Você tendo essa receitinha aqui, dificilmente você vai conseguir apanhar, tá? Olha, você não vai conseguir apanhar, você vai conseguir programar o rádio, tá bom? Deixa eu ver aqui, perguntas aqui. Tem uns bom dias. Vamos lá, pergunta. Tem um bom dia, mas tem uma pergunta também. Vamos lá, bom dia. Tem como acessar a repetidora e conseguir algumas das informações? Até existe meios, tá? Mas você não vai ter acesso, tá? Essas são informações ali que só o fabricante vai conseguir fazer. De fato, para você obter essas informações, é somente através do servidor do Tetra, tá? Somente através do servidor. Então, você não vai chegar com o CPS e ler a repetidora, tá? Até porque o software é outro, tá, pessoal? É outra ferramenta e ela não vai estar disponível, tá? O usuário, ele tem acesso somente à ferramenta de administração e programação ali dos terminais. Então, você não é como um analógico ou um DMR normal ou troncalizado que você chega lá com um cabo, espeta e arranca as informações. Tá? Inclusive, para você autenticar, para você ler aí a repetidora, você teria que ter outras informações, pessoal. Tá? Então, sistema troncalizado, pessoal, com canal de controle, o buraco é um pouquinho mais embaixo, tá? Vamos lá, vamos ler algumas informações aqui. Perguntas? Opa, pergunta técnica boa. OTAP e OTAR estão disponíveis para o sistema? Opa, excelente pergunta. Sim, estão disponíveis sim. Pessoal, para quem não sabe, OTAP, tá? É programação via RF, tá? Então a gente consegue programar o sistema todo via RF, tá? Tanto no DMR Tier 3 como no Tetra, o fato deles terem um servidor e canal de controle abre muito o nosso leque de programação via RF, pessoal. Inclusive, a gente está prevendo fazer um treinamento de OTAP para convencional, né, seja DMR2 convencional ou XPT, né, que é um troncalizado sem canal de controle. Nós vamos fazer muito em breve aí um treinamento de OTAP. Mas, falando aqui especificamente do OTAP do Tetra, pessoal, é muito mais recursos, tá? Justamente pelo fato de ter um servidor e o canal de controle. E complementando a pergunta, né, ele me pergunta do OTAR. Pessoal, o que é OTAR? OTAR basicamente é um servidor de criptografias, tá, pessoal? Então, no Tetra, a gente tem também um servidor de criptografias. Tá? Evidente que pode ser ou não um recurso para o seu sistema, mas existe a possibilidade de você ter um servidor de criptografias. Para vocês terem uma ideia, pessoal, imagina um servidor que tem, sei lá, N mil criptografias, tá? Vou chutar um número qualquer aí de X criptografias, e a cada vez que o seu rádio se registra, cada vez que ele fala, ele altera a criptografia. Ou você pode programar o servidor do OTAR para ficar alterando a criptografia de tempos em tempos, seja por segurança, seja por processos e assim por diante, pessoal. Tá? Então o sistema Tetra é muito de fato seguro aí, tanto com autenticações e com criptografias. E respondendo de novo a pergunta mais direta, né? OTAP e OTAR estão disponíveis? Evidente que sim. Legal? Vamos seguir aqui, pessoal. Então, acho que ficou claro, né? MNC, MCC, frequência, ICE, GICE e nome do grupo. Tá? Então, essas são as ferramentas básicas aí para você obter com o seu administrador de rede, pessoal. Então vamos seguir aqui, pessoal. Requisitos, né? Evidente, você vai precisar ter os cabos de programações, pessoal, por favor, tá? Muita gente se confunde o cabo de programação do Tetra com o do DMR. De fato, pessoal, eu não os culpo, eu mesmo já confundi várias vezes, no começo, inclusive, pessoal. Eu pegava o cabo do PD7, tentava ler o Tetra e vice-versa. O cabo, de fato, é diferente, tá? Inclusive, pessoal, o cabo do rádio móvel do MD7 é muito parecido com o MT680, tá? Então, como vocês podem ver, o cabo é muito parecido de fato. Então vamos lá, pessoal. O cabo de programação do PT580H, do 560 e do nosso Radiotex Tetra é o mesmo, tá? Então você vai mandar um e-mail, uma mensagem, um zap para o seu distribuidor e falar: eu quero o cabo dos portáteis Tetra. Qual que é? Ó, você vai pedir o cabo PC36. Tá bom? Então esse é o código do cabo do Tetra, pessoal. Apesar de ser muito parecido, é diferente, pessoal. Por quê?
No DMR, ele é comunicação USB. No Tetra, é uma comunicação serial, tá? Então, basicamente, você vai ter um cabo do PD7 com aquela pontinha USB mais gordinha, né? Que seria USB. Então, o código do cabo é o PC36. Júlio, eu estou com um rádio móvel lá para programar, ou vou colocar um rádio móvel. Qual que é o código do cabo? PC35, pessoal. Tá? Parece muito com o do rádio móvel, inclusive o conector é o mesmo, tá? Tanto do portátil quanto do móvel, o conector ali de entrada nos rádios são os mesmos, tá? Porém, o que vai mudar de fato ali é a comunicação. Como eu já falei, o Tetra é serial, o DMR é USB, pelo menos a maioria dos rádios, tá bom? Então, já deixa anotado aí esses dois códigos que você vai ter esses cabos, pessoal. E por último aqui, pouquíssimas pessoas têm Z1P na rede, né? O Z1P, pessoal, basicamente ele é uma versão, vamos dizer, Premium Plus do PT580H. Basicamente, como vocês podem ver, ele é muito parecido aí, a mesma carcaça, né? Basicamente do X1, que é DMR, né? Só que ele é menor, mais fininho, né? Mais compacto ali. Se você pegar na altura da antena dos Knob para baixo, ele é do tamanho de um iPhone 5, pessoal. Tá? Então, a Hytera também tem esse modelo de rádio aí, tanto para DMR como para Tetra. Tá? Nós temos poucos desses rádios rodando, até porque não é um rádio que você vai dar para todo mundo, a grande maioria é o PT580, mas todo o sistema a gente conhece que tem esse rádio aqui também. Tá? Então o código do cabo aí é o PC66, pessoal. Então aproveita para anotar o código dos cabos Tetra para você obter todos os cabos e já deixar guardado ali no seu kit de cabos, pessoal. Para assim que a oportunidade aparecer, assim que você de repente ganhar um negócio, tiver uma oportunidade, você já ter os cabos de programação na mão e você já sabe como programar, porque você vai ter visto o nosso webinar aqui uma ou umas 10 vezes. Tá bom? E por último, pessoal, do nosso PT350, que é o nosso rádio mais recente homologado da linha Tetra, né? É um rádio bem de entrada mesmo, basicamente ali para voz, justamente para atender esse público aí de facilities que está utilizando o rádio Tetra em empresas públicas ou empresas privadas aí, mas é um terminal que tem, evidentemente, menos recursos que o Z1P ou o PT580H Plus, tá bom? Só que tem uma observação, pessoal. O PT350 ele não utiliza o CPS tradicional, ao qual eu vou mostrar e alguns de vocês já conhecem. Ele utiliza um software chamado MDM, tá? Que é uma outra plataforma de programação, tá? Que em breve a gente também vai fazer um treinamento de acordo com a demanda, de acordo com as solicitações, tá? Mas já anota o código do cabo dele aí, caso você já tenha, caso você esteja trabalhando, caso você venha a precisar programar, o código do cabo é PC115. Pessoal, então muito importante é que você tenha anotado todos os códigos de programação. Eu vou até voltar aqui, pessoal, para garantir que todo mundo anotou e vai comprar lá no seu distribuidor para já ter, pessoal. Não espera a oportunidade bater ou o dia que você ganhar. Já tem os cabos de programação na malinha, tudo certinho, para você poder efetuar a programação. PC36, PC35, PC66 e PC115. Tá? Esses são os cabos que você vai precisar eventualmente para programar Tetra. Deixa eu ver se tem perguntas ou bom dias. Vamos lá. Vamos lá. Júlio, bom dia. Conseguimos programar esses rádios com os cabos de PD7, PD9, ATEX? Não, negativo. Com o PC38? Não, negativo. Como eu acabei de falar, o cabo é muito parecido, inclusive o conector é o mesmo ali, tá? Tanto do portátil quanto do móvel. Mas como eu comentei anteriormente, exatamente nesse exemplo, né, que você deu PD7, 786, PD9, ATEX, a conexão desses rádios ela é USB, enquanto do Tetra ela é serial, tá? Então são portas e comunicações totalmente diferentes, apesar do conector ser o mesmo, tá? Então de fato tem que ser esses conectores aí, legal? Pessoal, tem duas pessoas aqui que reclamaram que o áudio não está saindo. Então eu vou fazer mais uma vez aqui, pessoal. Quem estiver me ouvindo, por gentileza, dá só um ok, o áudio ok, só para ver aqui. Às vezes tem uma, duas pessoas. Pessoal, o áudio estiver ruim de alguém, legal. A grande maioria tá dando ok, maravilha, pessoal. Então, acho que são problema isolado aí, ou até mesmo de internet. Pessoal, eu vou até dar uma dica, tá? Quando no meu dia a dia trabalhando, eu trabalho no meu Wi-Fi, tá?
Mas quando eu estou fazendo o webinar, eu faço questão de conectar o cabo do roteador direto ao computador, justamente para garantir aí uma velocidade maior e uma latência menor, tá, pessoal? Então, se você tem algum problema aí, eu recomendo que você veja a sua parte de rede aí, ou reinicie o webinar, dá uma entrada e sair, que às vezes funciona. Legal? Então, vamos prosseguir, pessoal. Então, agora você tem os cabos de programação do Tetra, você tem as informações básicas, mínimas necessárias para programar o rádio no sistema. Ou você sabe agora o que pedir para o seu administrador de rede. Legal. Agora, como fazer isso? Como programar? Eis o X da questão. Vamos lá, pessoal. Vamos ao caminho das pedras agora. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, instalação do CPS. Pelo amor de Deus, esse é next, next, next. Não tem segredo nenhum. Tá aí na tela a última versão do Tetra. Eu mesmo não tinha versão, a minha estava na 3.7. E aí eu fiz uma atualização. Inclusive, esse treinamento está com a última versão. Tá? Então, a última versão do Tetra, do CPS Tetra aí, V30902.401, tá? É a última versão do CPS Tetra. O driver continua sendo o mesmo, o PL2303, tá, pessoal? Comunicação serial. Então, está aí a última versão do Tetra. Se você tem rádios Tetra, se você está com algum CPS muito antigo, então tá aí a última versão. Eventualmente, eu já postei isso no nosso grupo de técnicos também. Se você não tiver no nosso grupo de técnicos também, depois você me chama no particular, eu adiciono você lá. Lá eu posto atualizações praticamente que diárias, pessoal, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais perguntas. Bastante bom dia. Áudio ok, Júlio. Manda um salve, um salve. Legal. Deixa eu ver aqui. Júlio, bom dia. Mande um abraço pro pessoal do Amazonas. Caramba, um abraço pro pessoal do Amazonas. Esse é um dos estados que eu ainda não tive o privilégio de conhecer, mas está no meu roadmap aí, se Deus quiser. Vamos lá, pessoal, vamos seguir em frente aqui. Na instalação, pessoal, não tem muito segredo, né? Você vai dar um executar, next, 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 aceito, tá? Escolhe o local ali do diretório aí para fazer a instalação, tá? Então, a instalação é bastante simples do CPS, é como o do DMR, tá? Não tem muito segredo. Finalizou a instalação, terminando a instalação, esse atalho aí do Tetra CPS Plus vai ter que aparecer no seu desktop, tá bom? Então, bastante simples, não tem segredo, pessoal. Enfim, vamos lá. Vamos colocar a mão na massa, vamos ver como é que faz a programação desse trem, como diriam meus amigos lá de Minas, e vamos partir para cima aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, deu 2 cliques lá, esse é o software do Tetra, a carinha dele ao iniciar, tá? Ele é bem diferente do CPS do DMR, o qual vocês estão acostumados. O CPS do DMR, mesmo o PD3, PD5, todos eles têm mais ou menos a mesma cara, né? No Tetra muda um pouquinho, pessoal, tá? A topologia é a mesma, mas a carinha muda um pouco. Então vamos lá, pessoal. Vamos pro básico aqui primeiro. Deixa eu ver se tem bastante pergunta aqui. Áudio ok, dá para pedir música também? Boa. Quem sabe na próxima a gente pede música também. Vamos lá, como funciona pergunta? Como funciona o grupo dos técnicos? Me chama no meu WhatsApp. Se você não tem meu WhatsApp, olha na minha assinatura de e-mail, é o celular que está lá, é o meu WhatsApp, e aí eu te adiciono no grupo dos técnicos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, CPS do Tetra, tá? Então, primeiro basicão, né, pessoal? Open para abrir arquivos salvos, read para ler aí uma nova programação, para ler o rádio, né? E write para gravar. Então até aqui, pessoal, segredo zero para vocês, certo? A porta com, aqui, pessoal, diferente do DMR, né? De PD5 para cima, as repetidoras é USB, né? Então geralmente você já conecta, ele já reconhece. No Tetra, pessoal, como eu já falei, ele é serial. Então você tem que selecionar de fato uma porta com, tá? Então muita gente na primeira vez ele instala o CPS e já vai lá no read direto, né? Vou mandar ler o rádio. E aí vai ter uma surpresa, você não vai conseguir ler o rádio, tá? Porque na primeira tentativa você tem que fazer a programação da porta com. Pessoal, é muito simples. Uma vez que o rádio esteja ligado ali com o cabo conectado, tá? E se o driver instalou correto, né, não teve nenhum erro, basicamente você clica no com, ele vai te dar as opções, você clica ali na porta com, dá um ok, aí sim você vai conseguir ler o rádio, tá? Mas esse é um erro bem comum, bem frequente. E no help, evidentemente, para tirar dúvidas, tá, pessoal? Então, no CPS do Tetra,
ele não mostra o help direto embaixo. Então, quando você clica no item, você tem que clicar no item e vir até esse botão, help. Aí ele vai te dar uma explicação ali embaixo de cada item. E por último, ali no cantinho a gente tem more, né, mais informações ali, para você saber quais são os modelos atendidos pelaquela versão do CPS. Você vai lá no About CPS, né, sobre o CPS, e aí você vai ver que tem uma lista enorme aí de terminais, pessoal. Então, como vocês podem ver, ó, a barra de rolagem é bem grande, ó, bem extensa, tá? Tem muitos terminais, de todas as faixas, né, pessoal? Eu não falei de frequências aqui, ó, mas a gente tem aqui a faixa de F3, faixa de F4, faixa de F5 de 800 MB, tá? Então a gente tem muito range, muita frequência aqui para você saber programar. Mas como eu já falei, já dei a receita lá atrás, né? Somente o PT350 não é atendido por esse CPS, tá? O restante dos rádios é atendido por esse CPS. Deixa eu tirar essa caneta aqui. Então vamos seguir em frente, pessoal. Então aí a cara do CPS Tetra, para você que nunca viu, está vendo pela primeira vez. Tá? Então a gente manda ler o rádio, essa é a primeira informação ali, subscribe information, pessoal, basicamente aí informações aí básicas, né? Versão de firmware, modelo do rádio, e aqui eu vou chamar atenção para algumas informações muito importantes, pessoal, tá? Vamos lá. Todo sistema, pessoal, Tetra, para autenticar um novo terminal, ele precisa de algumas informações. Alguns sistemas têm isso como regra de autenticação, inclusive, pessoal. Mas na hora de programar ali o rádio, provavelmente, tá? Vocês podem precisar. Cadê minha caneta aqui? Vocês podem precisar dessas informações também. Tá? Vocês podem precisar aqui, ó, do número de série e do TEI do rádio, pessoal, tá? Porque são informações únicas, pessoal, do equipamento, tá? E aí, como que você busca as informações? Essa tá fácil, né? Tá no CPS e também aonde que tá, pessoal? No chassi do rádio. Então não precisa ler o rádio nesse caso, né? Somente se você pegar um scanner, um código de barra ali, ou digitar na mão mesmo, tá? Só tirar a bateria, olhar a traseira do rádio, você vai ver essas informações ali disponíveis, tá? Então, algumas redes podem pedir para vocês ali o TEI, número de série, não só para registro, mas como para autenticação de rede, tá bom? Então, essas são as informações básicas ali. E por em cima aqui também, né, está mostrando qual que é a versão de firmware, né, qual que é a versão de software aqui do equipamento. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Cadê o mouse aqui? Aqui, achei. Vamos lá. Vamos ver perguntas aqui. Tem algum comando para acessar o terminal? Não entendi muito bem a pergunta, mas eu imagino que você esteja falando da programação, né? Pessoal, para acessar o terminal, né, fazer a programação, evidentemente só tá com o cabo conectado, tudo certinho. Basicamente aí é só dar um ler ali e o rádio tem que ler, tá, pessoal? Caso contrário, tem que verificar alguma coisa de comunicação, de portas, tá? Eu acredito que seja nesse sentido aí. Caso contrário, reformule a pergunta, coloca mais detalhadinho aqui para mim, que eu tento responder novamente. Próxima pergunta. Qualquer rádio pode ser usado no Tetra? Evidentemente, que sendo um rádio Tetra, tá? Estando nas mesmas faixas, obviamente, tá, pessoal? No Tetra, pessoal, nós temos aqui 3 faixas vigentes no Brasil, tá? F3, que é de 380 a 430, F4, 410 a 470, e o F5, esse vai ser difícil de eu puxar aqui na memória, mas vamos lá, é de 806 a 860 alguma coisa, não me recordo exatamente, mas é um range maior porque o F5 tem um espaçamento de 45, tá? Mas gira em torno disso aí. Então você tem F3, F4, F5. Pessoal, lembrando que F3 é segurança pública, F4 é âmbito de aeroportos, tá? E F5 normalmente é utilizado por operadores, tá? Então tem pouca coisa aí de F5 já no Brasil em função das novas canalizações. Legal? Manda abraço para São Luís, abraço para São Luís, chegando agora, bom dia, vamos lá, pergunta. O PT580 F4, tem como verificar o RSSI através do display? Tem sim, tá? A gente tem, evidente que o próprio meter ali do rádio, né, da intensidade do sinal, mas eu imagino que você esteja falando do RSSI similar ao PD7, né, para ver o nível do rádio, né?
tem um comando mestre ali, que inclusive eu tenho um FAQzinho só de comandos mestres ali, comandos entre aspas secretos do Tetra, onde eu compartilhei no grupo ali com o pessoal de Tetra ali. Mas vamos lá, para você que está chegando agora, tá? Você vai digitar lá asterisco, jogo da velha, você vai digitar 4 vezes o número 2 e jogo da velha de novo. Aí você vai entrar no menu de engenharia. Aí lá tem o RSSI. Bom? Pergunta, os Tetra não tem VHF? Não, não tem VHF, tá? Ou se tem, eu desconheço totalmente, tá? Tá? Então, por enquanto, até onde eu saiba, não temos Tetra em VHF, legal? Em DBM, eu não lembro a escala se o RSSI tá em DBM ali, tá? Preciso dar uma olhada, mas entra no menu de engenharia com o comando que eu te falei, asterisco jogo da velha, digita o número 2 4 vezes, jogo da velha, e aí você busca ali o menuzinho de RSSI, tá? Mas eu acredito que esteja em DBM sim. Vamos lá, pergunta. Bom dia. Pessoal, sempre manda a pergunta inteira, pessoal. Porque às vezes vocês fazem a pergunta, aí vocês dão enter, pula para a próxima linha, aí entra uma pessoa embaixo. Aí eu tenho que procurar o resto da pergunta. Então, quando for escrever a pergunta, escreve ela numa linha só, tá bom? Aí depois vocês dão enviar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tem sim, a Dan, o único VHF Tetra do mercado. Olha aí, pessoal, então, informação para vocês aí. Existe um Tetra em VHF, sim, mas somente um fabricante, por enquanto, o detém. Até deve ser até uma dificuldade, tá, pessoal? Em função da faixa de frequência e de canalizações também, tá? VHF é pouco congestionado, como todos aqui já devem saber. Então vamos seguir em frente aqui, pessoal. Vocês vão mandando perguntas aí, eu vou seguindo daqui. Próximo item ali, pessoal, Feature Flags, tá? Basicamente, pessoal, são as funções que estão disponíveis, né, no seu terminal, tá? E algumas necessitam de chave, evidentemente. Então já fica até o exemplo claro aqui, pessoal. Tá? Aqui vocês estão vendo 17 funções, tá, pessoal? Mas existe uma lista descendo de rolagem. Se não me engano, são 26, 28 funções aqui disponíveis aqui, tá? Algumas, basicamente, é só você dar o tick, né? Como essa daqui. E algumas você precisa de fato de chave, pessoal. Aqui, ó. Essas aqui não estão disponíveis. O que seria isso daqui, ó? O end-to-end, ou seja, uma criptografia de fim a fim, customizada, ou seja, o cliente de repente quer desenvolver, ou ele já tem desenvolvido aí próprio ou com parceiro, e padrão Tetra end-to-end, ou seja, padrão da associação Tetra, né? Então, nesses dois itens aqui, como vocês podem ver, é uma chave específica, não vem com o terminal. Tá? O restante, esses outros itens aqui, como vocês podem ver na tela, basicamente é só dar um tique para habilitar ou desabilitar a função. Só fazer uma analogia, pessoal, essa aba aqui seria equivalente ao Feature Control no DMR, né? Mas evidentemente que aqui vai ter muito mais coisa, muito mais funções aqui. Legal? Selecionável. Eu acredito que você esteja falando aqui dessas funções aqui que eu estou mostrando agora, né? Sim, é selecionável, tá? Então, por exemplo, se você quiser tirar a autenticação, basta ir lá e desticar a autenticação. E assim sucessivamente. Vamos seguir em frente, pessoal. User Informations, informações aqui do usuário, pessoal. Tá? Então, basicamente, isso aqui é o que você vai programar no display do rádio. Tá? O Tetra tem 3 linhas ali de programação. Tá? Então, no display são 3 linhas, onde vai aparecer, por exemplo, eu coloquei na primeira linha ali, vai aparecer o nome ali, Hytera, né, do organização. O grupo que vai aparecer ali, né, ou operador, o nome ele vai ser segurança, tá? Ou isso do rádio, você pode escolher também. E por último, eu quero colocar o grupo de fábrica ali, né? Qual que vai ser o grupo default? O rádio ligou, ele tem que aparecer nesse grupo, tá? E todas essas informações, pessoal, são selecionáveis. Se eu der um tique nessa aba, em qualquer uma dessas aqui, você pode trocar a ordem delas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, organização, está na primeira linha. Na segunda linha está o IC, ou seja, o ID. Na terceira linha está o nome. Você pode inverter isso aqui, tá, pessoal? Você pode alterar. Então, de acordo com o usuário aí, cada um tem um gosto, cada um tem um perfil, cada um tem uma regra. Então, isso aqui é customizável, tá? Aqui, por último, selecionar se o rádio vai entrar em rede ou em ponto a ponto, TMO na rede, DMO no ponto a ponto, tá? Então, geralmente vai ficar sempre no TMO. E o Power On Mode aqui, essa opção que não está disponível, tá? Basicamente é para selecionar o rádio para o rádio ficar ligado direto, sem que você tenha que chavear o botão de on e off. Legal?
Vamos seguir em frente aqui. Power Settings, a potência do rádio, pessoal. Então, bem fácil aqui. Você vai sempre deixar os terminais portáteis. Ele tem 0,3, 1,8 e 3 watts de potência, tá? Então, essas são as potências. Se você der um duplo clique aqui do lado, ele vai te dar quais são as potências ali selecionáveis ali para você deixar. Você pode deixar fixo ou você pode clicar aqui e deixar randômico, tá? De acordo com o nível de sinal também, tá? Então, o Tetra já faz essa potência adaptativa aí desde muito tempo, tá? Ou você pode definir aqui qual a potência máxima do rádio, uma vez que ele está no sistema e quando ele está no ponto a ponto. Então, de repente, eu posso colocar no sistema somente 1,8 watts, porque a minha área de cobertura é muito grande e eu não preciso mais do que isso. E posso colocar 3 watts para quando for o DMO, ou seja, no ponto a ponto eu coloco uma potência maior. Tá bom? Vamos seguir em frente. Pessoal, aqui a gente chega na primeira informação necessária, mínima necessária. Tá? TMO, aí você vai ver aqui TMO, User ID, pessoal. Então, tem um ID aqui, ou um IC, né? Então, como vocês podem ver, pessoal, no Tetra, vocês não vão encontrar ID 10, ID 1, 1, 2, 3, 4, 5, ID 1000, como a grande maioria coloca, tá, pessoal? Lembrando que tem 16 milhões de IDs disponíveis para colocar. E a esmagadora maioria coloca esses ranges de ID que eu acabei de comentar, pessoal. Então, vamos lá. Vamos ser mais criativos na hora de colocar ID, pessoal. Quando depende da gente, a gente pode colocar um range de ID mais interessante. Vamos lá. No sistema, pessoal, não funciona assim. O ID é dado pelo administrador de rede. Então, esse parâmetro é o primeiro parâmetro que você vai programar no rádio, ao qual você obteve com o seu administrador. Então, olha o range de ID, pessoal. Ó, 070220033, ou seja, é um ID que provavelmente você nunca pensou em colocar, né? É um range bem grande aqui, pessoal, dado pelo próprio administrador. Tá bom? Vamos seguir em frente aqui. O próximo, pessoal, são duas informações importantes aqui, ó. Você vai descer aqui, ó, você vai vir em TMO Networks, Network List, e aí você vai ter o nome da rede, né? No caso, o exemplo aí, o nome da rede vai ser Hytera. Imagina que seja uma rede de uma grande empresa pública ou uma grande empresa privada, né? Lembra que eu comentei lá atrás que o código do país é 724, pessoal? Então, o código do Brasil é 724, tá? Então, esse aqui vai ser sempre 724. E aqui o código de rede, tá? 873, tá bom? Então, esses parâmetros aqui são bem importantes, também fornecidos pelo administrador de rede, tá bom? E não se esqueçam de clicar aqui para selecionar, deixar habilitado aqui, ó. De repente você cria as redes e esquece de habilitar. Tá? Então, isso é um erro também bastante frequente aí quando o pessoal programa o terminal. Então, pessoal, a gente já viu o quê? O ID, o MCC e o MNC, ou seja, já vimos 3 informações aqui daquelas mínimas necessárias para programar o rádio na rede. Vamos seguir em frente, aí a gente, seguindo a árvorezinha aqui do TMO, pessoal, o TMO é na rede, tá? Então a gente desce aqui, agora vamos no TMO Frequency List, e aí eu vou no TMO Fixed Frequency List, ou seja, lista de frequências fixas para TMO. Tá? Pessoal, aqui seriam as frequências do canal de controle. Tá? Essa é uma pergunta muito recorrente. Mas, Júlio, como é que no Tetra eu só coloco uma frequência? Pessoal, você colocando somente a frequência de transmissão do canal de controle, automaticamente o rádio já entende qual que é a frequência de recepção. Evidentemente, você vai ter que dar o espaçamento, tá, de canal, pessoal, tá, entre elas. A grande maioria dos sistemas hoje, pessoal, trabalha com 10 mega, tá? Tanto para F3 como para F4. Porém, como o Tetra, alguns ou a maioria já deve saber, desculpa, é um protocolo antigo, pessoal. O Tetra se formou em meados de 94, tá? Então a gente tinha canalizações de 5 mega. Tá? Então essa canalização de 10 mega aqui para o Tetra, ela é, entre aspas, recente, tá? Tem alguns anos só. Então a gente tem muito sistema no Brasil ainda rodando com canalização de 5 mega. Tá? Mas isso é uma informação que não precisa ter tanta importância, porque quando você solicitar para o administrador da rede, ele vai te passar isso aqui também. Tá? Isso vai vir junto ali com a parte de frequências. Tá? Mas voltando aqui para a parte de frequências, pessoal. Então, por exemplo, ó, nesse sistema aqui, eu teria 3 frequências de canal de controle, ou seja, o rádio precisa entender só essas 3 frequências. O restante, ele mesmo escaneia e ele mesmo vai entender quais são as frequências do sistema. Tá bom?
Pode deixar o código da Angola também. Mandar um abraço para o Etelvino aí, nosso colega aí da Angola, aí fala português também, vem acompanhando nossos webinars aí. Etelvino, eu preciso consultar, tá? Eu vou ter que consultar ali no site da Associação Tetra e ver qual que é o código do país da Angola, tá? Cada país tem um código de rede relacionado dentro da Associação Tetra, tá? Então eu preciso consultar. Então, de fato, eu só vou saber do Brasil o código. O mesmo vale para o meu amigo ali, Álvaro, no Chile, tá bom, Álvaro? Eu imagino que você já saiba o seu de cabeça aí, porque no Chile ali, a gente tem bastante rede Tetra, Hytera, né? Então você deve saber o seu, mas eu fico de lição de casa isso daí para te enviar depois, tá ouvindo? Legal. Vamos seguir aqui, pessoal. Então, as frequências. Então, pessoal, já vimos lá ICE, MNC, MCC, frequência, né? A frequência dos canais de controle. Pessoal, às vezes tem uma frequência, às vezes tem 10. Então, depende muito da rede, tá? Então, basicamente aí, a gente já viu quase todos os itens. Estamos chegando ali no final da, entre aspas, da programação mínima necessária que eu falei para vocês. Pessoal, só mais um detalhe que eu coloquei aqui, ó. Esse é um pulo do gato, tá, pessoal? Esse é um pulo do gato. No Tetra, tem duas maneiras de colocar a frequência. Essa, fixa, onde você sabe quais são as frequências, tá? Inclusive o administrador da rede te dá isso daqui. E eu tenho um outro jeito de colocar a frequência no rádio, pessoal, que é justamente abaixo, ó. É o TMO Scan Frequency List, ou seja, é a lista de frequências escaneadas da rede. Tá? Como é que você vai fazer isso aqui, pessoal? Basicamente, você fala para o rádio aprender quais são as frequências do canal de controle local. Pessoal, o rádio aprende sozinho as frequências. Como que isso funciona, pessoal? Vamos lá. Uma vez que você tem as configurações de rede, tá? Não é só colocar isso aqui, pessoal. Você tem que ter as informações anteriores que eu te falei de rede. Você vai procurar na sua canalização, tá? Ou seja, F3, F4 ou F5, no caso aqui é um F4, né? Ou seja, é um rádio que provavelmente trabalha em aeroportos, tá? Na faixa de 410 a 470, tá? Você vai colocar a primeira frequência do canal de controle, pessoal. Então você coloca a primeira frequência do canal de controle, vai ver quantos canais tem disponível nessa canalização, pessoal. Para isso você vai ter que pegar a canalização, baixar o documentinho da Anatel, e aí você vai olhar quantos canais tem aquela canalização, e aí você vai dizer para ele, ó, essa rede trabalha com 5 mega, não, ela trabalha com 10 mega, ok. E aí o rádio vai passar a escanear, pessoal. Ele vai buscar quais são as frequências que tem disponíveis para aquela rede que você configurou, tá? Eu vou dar uma analogia para vocês entenderem como isso funciona. Sabe quando você viaja para um estado novo e você está com o celular novo, ali você nunca foi para aquela região, e aí você liga o celular, o avião estaciona, né? E aí a primeira coisa que você faz é ligar o celular, né, para ver as mensagens, as ligações perdidas. E aí o seu celular está sem sinal, né? Fica um tempão, né, o celular sem sinal. Por que que isso acontece, pessoal? Porque o seu celular trabalha exatamente como o rádio Tetra, tá? Quando você chega num estado novo ao qual você nunca foi e as frequências dos canais de controle da sua operadora são diferentes naquela região, o seu celular tem que aprender as frequências. É exatamente isso que ele faz. Então, por isso que por um tempo, assim que você vai para um lugar novo, o seu celular não funciona por alguns minutos, né? E aí de repente, pum, entra o sinal, né? Porque o seu celular estava aprendendo quais são as frequências de canal de controle ali. No rádio Tetra é a mesma coisa, pessoal. Vamos imaginar aqui um aeroporto, né? Então, vamos supor que você não colocou as frequências fixas lá, colocou as informações de rede, foi lá na canalização, olhou qual a primeira frequência do canal de controle, colocou a quantidade de canais, colocou o espaçamento de acordo, né? Cada aeroporto trabalha com, alguns são 10 mega, outros são 5 mega, e colocou para escanear. Quando você ligar o rádio, ele não vai registrar automaticamente. Por quê? Ele vai ter que aprender quais são as frequências daquela rede, tá? E aí, após algum tempo, pessoal, esse tempo é indeterminado. Por quê? Depende de quantas frequências tem naquela região, tá? Depende de quantidade de terminais, enfim, tem uma série de outros fatores. Mas após alguns minutos, o rádio vai se registrar sozinho, tá? Ele vai aprender quais são as frequências e vai ficar salvo para você, inclusive, nesse item aqui, ó, no de baixo, ó. Lista de frequências, as últimas listas de frequências da rede, tá? Ou seja, ele vai te mostrar quais são as frequências que ele aprendeu, tá bom? Então, como vocês podem ver, pessoal, o Tetra tem muita analogia com o celular, porque a arquitetura de rede do Tetra
ela foi baseada na arquitetura de rede do GSM, pessoal, do 2G, do telefonia celular. Deixa eu ver perguntas aqui. Vamos ver perguntas. Bom dia, boa tarde, vamos lá. PT580 F4. Pode funcionar rádio a rádio sem sistema no ar como um HT comum? Pode, com certeza pode. Seja F3, F4, F5, tá? Você vai colocar ele em modo DMO, né? Modo direto, modo ponto a ponto. Mas, pessoal, eu vou dar uma experiência própria, tá? Eu no aeroporto aqui no estado de São Paulo, fui fazer um teste de cobertura na rede, estava maravilhosa a cobertura, inclusive aos arredores do aeroporto, às vezes até quilômetro de distância estava funcionando de HT, ou seja, de rádio móvel, nem se fala. E aí vamos fazer um teste no DMO. Rapaz, na pista, pessoal, eu estava vendo a pessoa, tá? Evidente, devia estar a 1 quilômetro de distância, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu enxergava, eu tinha avisado para a pessoa e o rádio não atracava no ponto a ponto, pessoal, tá? Então, Tetra, pessoal, não foi feito para trabalhar no ponto a ponto. A propagação no Tetra, ela é diferente da propagação do DMR, pessoal. Então, não acha que um rádio Tetra de 3 watts tem o mesmo desempenho de um DMR de 3 watts. Não tem, pessoal. Eu já fiz esse teste em campo várias vezes, inclusive. Tá? Inclusive, dificilmente você vai encontrar uma rede que permita os usuários trabalhar no ponto a ponto. Evidente que tem exceções, às vezes para teste, às vezes para alguma mobilização, mas a grande esmagadora maioria não permite os usuários trabalharem fora da rede. Tá bom? Um rádio Tetra fora da rede, ele perde aí basicamente todo o sentido, tá? Você perde todo o que o sistema tem para oferecer. Mas respondendo a sua pergunta especificamente, qualquer rádio Tetra pode trabalhar no ponto a ponto, tá bom? Vamos seguir em frente aqui, pessoal. Então, você já viu como colocar as frequências, já vimos o ID, código de rede, código de país. Pessoal, nome do grupo e ID do grupo, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, nome do grupo e ID do grupo. Mais uma vez, os IDs não são 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300. A grande maioria acaba, de fato, utilizando esses ranges. Aí, pessoal, lembrando, tanto no Tetra como no DMR, são 16 milhões de IDs, pessoal. Deem asas à sua imaginação aí na hora de colocar IDs. Pessoal, essas informações também são passadas pelo operador da rede ou administrador da rede, né? O nome do grupo e o GIS ou ID de grupo, tá? Onde você cadastra aqui as informações. Ó, inclusive, se vocês verem aqui o último canal, pessoal, administração infraero, ó. Ou seja, essa é uma máscara de um aeroporto, de algum aeroporto, ó, que eu acabei usando como modelo, tá? Então, nesse aeroporto aqui, ó, canal 1 emergência e assim sucessivamente, pessoal. Tá? Então você precisa ter os IDs. Pessoal, o restante dos itens eu não vou comentar porque eles dependem do sistema, pessoal. Tá? Autenticação, criptografia, pessoal, isso são coisas desse sistema, muito particulares, tá? Que normalmente não tem. Pouquíssimas redes utilizam isso no Brasil por enquanto. Tá? Então, somente com essas informações aqui de nome de grupo e ID de grupo, você já vai se registrar e já vai estar falando. Tá bom? Deixa eu ver. Perguntas. Vamos lá. Não é a programação, e sim a sensibilidade e a seletividade que são para 6,25. Opa, aí aumentou a pergunta que eu não consegui enxergar, peraí. Isso prejudica a comunicação? Sim, não, de fato, não é a programação. É diferente ali a canalização, tudo, né? No DMR lá você tem 12,25 kHz. A modulação é 4 FSK. No Tetra, você está trabalhando com 25, só com eficiência de 6,25. Por quê? Porque primeiro que você tem 4 slots, né? Dentro de um espectro ali de 25 kHz. Tá? Então a propagação do RF ali, ela trabalha diferente também, né? É outro protocolo, muda tudo ali, né? Inclusive, pessoal, nós demos já treinamento de manutenção de Tetra, tá? Já temos algumas turmas aí treinadas, tá? Pessoal, é evidente que para você fazer o treinamento de manutenção de Tetra, você tem que ter algum tipo de negócio, algum envolvimento, tá? O treinamento de Tetra é muito mais avançado que o de DMR. Para quem já fez o DMR sabe o tanto que a gente chega no grau de profundidade ali do conhecimento, tá? O do Tetra
é um pouco mais elevado, um pouquinho mais acima. Então, se você nunca fez o DMR, recomendo você fazer primeiro o DMR e depois fazer o de Tetra. Legal? Então vamos seguir em frente aqui, pessoal. Por último aqui, o folder list, tá? Onde a mágica acontece, pessoal. Onde eu vinculo a rede ao qual você criou lá atrás, né? No caso, eu criei a rede Hytera. Você vai ticar em todos esses itens aqui, pessoal, tá? Esses 3 itens que estão aqui selecionados, você tem que obrigatoriamente dar um tique neles. E aí depois, basicamente, você dá um ADD aqui, que a tela não coube aqui, mas você dá um ADD, seleciona todos os grupos aqui, tá? E aí você escolhe qual que é o grupo default, pessoal. Tá? Então eu escolhi aqui o canal da segurança, tá? Então, toda vez que o rádio ligar, ele vai ligar no canal da segurança, independente de onde está o seletor. Legal? Pessoal, feito isso, feito essa programação, se você seguir esses passos, evidente que com as informações de rede passada pelo administrador, você vai ter uma grande e feliz surpresa. O seu rádio vai se registrar na rede. Tá? Essas são as informações básicas para você colocar um rádio numa rede Tetra, pessoal. Tá? Daqui para frente, são itens a mais que eu vou mostrar para vocês. Tá? Particularidades do rádio, alguns ajustes, tá? Mas de fato, o que depende para fazer o registro na rede é isso daqui. Tá bom? Então, se você queria só registrar o rádio e viu o vídeo do começo até aqui, é até aqui que você precisa ver. Daqui para frente, eu vou só complementar algumas informações e dar outras opções. Legal? Então vamos seguir em frente aqui, pessoal. A parte do DMO, pessoal, como vocês viram aqui, ó, até fechei a pasta, ó, todos aqueles itens, ó, olha o tamanho da aba do TMO, pessoal. Nem cabe na tela, né? A quantidade de itens aqui que tem no TMO. No DMO, pessoal, é mais simples, tá? É somente essas abas aqui, porque de fato é mais simples, é ponto a ponto, tá, pessoal? O que é DMO, pessoal? É modo de operação direta, tá? Ou ponto a ponto, tá? Basicamente, para você fazer no DMO funcionar, é só fazer a mesma coisa, pessoal, receitinha de bolo. MNC, MCC, frequência, ICE, GICE e nome do grupo. Tá? Então, basicamente, você coloca essas informações, também dadas pelo administrador da rede, e aí você vai fazer o rádio ter uma opção de falar no modo ponto a ponto, fora da rede. Tá bom? É evidente que eu não vou passar tudo de novo no modo DMO, porque é exatamente a mesma coisa, pessoal. Só vai mudar um é modo rede, outro é modo ponto a ponto, tá? Mas basta que vocês sigam exatamente esses passos aqui para criar um canal no ponto a ponto. Pessoal, não é comum, mas algumas redes têm um canal ou têm a disponibilidade de um canal ponto a ponto, tá bom? Então é importante que vocês saibam fazer. Seguindo em frente aqui, pessoal, agora voltando aqui para outras particularidades, alguns sistemas têm chaves de autenticação, tá? Uma das chaves que a gente tem é a chamada chave K, autenticação K, tá? Então, primeira coisa que você tem que autenticar o rádio, ou seja, autenticar o rádio não, perdão, dar um tique aqui nessa autenticação aqui de chave K, e aí você tem algumas opções aqui que também vão ser dadas pelo administrador da rede, né? Primeiramente, aqui não suporta, né? Ou seja, o rádio não é autenticado. Autenticação pelo terminal somente, ou somente pelo terminal, perdão, somente pela base, né? Ou seja, o terminal autenticado pela estação rádio base, ou o terminal e a estação rádio base vão fazer a autenticação, pessoal. Então, como vocês podem ver, existem níveis de autenticação, né? Então, é bem mais complexo do que somente você colocar a criptografia, no caso do DMR, pessoal. Seguindo mais em frente, pessoal, eu não vou entrar em campos, por exemplo, de criptografia de interface aérea, end-to-end, por quê? Porque isso depende do sistema, pessoal. Isso é extremamente particular e você teria que ter acesso a um software de gestão de criptografia, de chave de interface aérea, e não é o caso hoje aqui, tá bom? Deixa eu ver se temos perguntas aqui. Temos boa tardes, temos bom dias. Vamos seguir em frente aqui. Pessoal, seguindo ali em frente, esse é um item que tem bastante nos terminais hoje, né? Que é a chave PIN, chave PUC, que é igualzinho do seu celular, pessoal. Basicamente é para proteger o menu ali, o acesso ao menu do rádio, tá? Então, basicamente, você vai dar um tique aqui para proteger, e aí o rádio pode bloquear ali o teclado, pode bloquear o display ali, ou para você recuperar o acesso ali, você digita um código aqui, 1, 2, 3, 4, por exemplo, você recupera o acesso. Então, por exemplo, se você sair e deixar o rádio ali parado em algum local, você pode bloquear o seu display do rádio para ninguém mexer nele, né? E aí,
só você sabe o código de acesso. Então não tem muito segredo, né? Vamos seguir aqui em frente. Senha para gravar e senha para ler. Pessoal, esse é bem comum, né? Muita gente usa também no DMR, né? Não é novidade para ninguém. E no Tetra também, que é evidente que muita gente coloca tanto senha para gravar e senha para ler. Pessoal, lembrando, né? Se você perder essa senha para gravar e para ler, a gente vai ter que resetar o rádio de fábrica. Uma vez que ele foi resetado, você perdeu todas as informações, tá? Então a gente vai ter que programar ele do zero novamente. Lone Worker ou trabalhador solitário, né, pessoal? Muitos de vocês conhecem essa função aí através do DMR e dos rádios ATEX, né? É uma função mais utilizada aí na parte de emergência, né? Para um trabalhador. Como é que funciona o Lone Worker, pessoal? Então, basicamente, você habilita aqui o Lone Worker, né? Coloca um tempo de resposta, sei lá, tá 10 minutos aqui. E aí, quando faltar 10 segundos, o usuário vai começar a receber um bip. O rádio vai começar a ficar bipando, bipando, bipando. Se ele não apertar o botão de emergência em 10 segundos, o rádio dispara um alerta, tá? Ou seja, ele dispara uma emergência, quer dizer que houve algum problema naquele local, tá? Então, basicamente é isso. Então, imagina que o cara está trabalhando num ambiente confinado, sei lá, dentro de um tubo, algum lugar difícil, onde você não tem visualização sobre o funcionário ali, o trabalhador. Então, você coloca ali, de repente, 1 minuto, 2 minutos. Quando chegar a faltar 10 segundos para dar esse tempo aqui que você selecionou, o usuário vai começar a ouvir um bip, pip, pip, pip. Se ele não apertar o botão de emergência naquele período, até 10 segundos, você pode colocar mais, pode colocar menos, o rádio dele dispara uma emergência, tá? Então essa é uma maneira de você saber que o usuário está lá trabalhando e está ok. Caso ele não responda, você já sabe que, opa, aconteceu alguma coisa, tá? Então esse é o Lone Worker, pessoal. Seguindo mais em frente, o Mendal também, outra função de emergência. Pessoal, o Mendal é basicamente a mesma coisa, né? Uma função de emergência aí, só que aqui trabalha diferente, né? O Lone Worker, ele trabalha com critério de tempo, né? Aqui o Mendal, ele trabalha com critério de quê? De inclinação do rádio, né? Ou seja, aqui, ó, nesse caso está com um ângulo de 60 graus, né? Ou seja, se o rádio for inclinar no ângulo de 60 graus, quer dizer que teve algum problema. Ou seja, ele inclinou o rádio no ângulo de 60 graus, ele tem pouco tempo, de repente, ó, 5 segundos, para desvirar o rádio, senão o rádio vai começar a tocar um alerta para ele, tá? Vai disparar a emergência. Tá? Então, qual que é a diferença do Lone Worker para o Mendal? Basicamente, eles trabalham com emergência, só que o Lone Worker, o critério dele é tempo, não importando o ângulo do rádio. O Mendal também é emergência, só que o critério é o quê? O ângulo de inclinação do rádio. Você clicando aqui nessa abinha aqui, você pode colocar diferentes ângulos de inclinações, é evidente, você pode mudar os tempos aqui também, pessoal, tá bom? Então, essas são funções que já vêm no terminal Tetra, pessoal, tá? Diferente do DMR, que você às vezes precisa pedir que venha com essa função, né? Com exceção dos ATEX, né? Que já vem com tanto o Lone Worker como o Mendal. Por exemplo, a linha PD7, você precisa pedir para o distribuidor, ó, eu quero comprar o PD7 com o Mendal. É um outro hardware, tá bom? Vamos à pergunta. Deixa eu ver aqui. O Mendal, qual o ideal, qual o direcionamento ideal, né? Acho que cortou aqui. Qual o direcionamento ideal? Uma chamada individual ou uma chamada em grupo? Essa não é uma pergunta simples de responder, porque ela é dada pelo administrador da rede também, tá? Então eu vou dar exemplos aqui, vamos lá. Vamos supor que você está fazendo uma atividade individualmente fora da rede. Evidentemente, você vai estar no DMO. Então, o legal é que você aponte para um terminal que esteja do seu lado ali, né? Então, seria uma aplicação. Mas dentro da rede, tá? Vou dar um exemplo que é geral, né? Que a grande maioria utiliza. A chamada vai ser dada no grupo de emergência, então os usuários do grupo de emergência vão saber, e ela também vai chegar na central, porque a central, obviamente, vai ter um despacho, tá? E vai acionar um grupo de emergência. Então, o administrador da rede, o despachador, vai saber da emergência, e quem fizer parte do grupo de emergência também vai estar ciente do ocorrido, tá? Mas basicamente essa regra também vai ser dada pelo administrador da rede. Tá? Tem algumas exceções, mas em via de regra, a grande maioria trabalha dessa maneira. Tá bom? Deixa eu ver perguntas aqui. A Hytera tem como bloquear um rádio Tetra pela rede Tetra, ou caso esteja próximo do rádio, fazer o bloqueio direto sem entrar na rede. Tá.
A rede Tetra, pessoal, para fazer um bloqueio de rádio, só o administrador da rede consegue fazer, tá? Remotamente, através, você não consegue fazer nada, pessoal. Só quem vai bloquear ou desbloquear um rádio é o administrador daquela rede, pessoal. Ou seja, se você não tem acesso ao servidor do Tetra, ao software de gerenciamento da rede, você não consegue fazer nada. Essa função não é dada em terminais, tá? Ela é bem restrita no sistema Tetra, pessoal. Até porque o Tetra ele é muito utilizado para segurança pública. Então não vai ser um terminal remoto, não vai ser você lendo ou gravando o rádio que você vai conseguir fazer isso. Tá? Então, para você habilitar ou desabilitar um rádio, de fato, você precisa ter acesso ao servidor. Vamos seguir em frente, pessoal. O próximo, não menos importante, o idioma, né, pessoal? Evidentemente, vocês já devem ter visto nos nossos rádios com display, né? PD7, PD9, MD, todos eles ali têm a opção de colocar o menu em português, né? Apesar de muita gente utilizar inglês por já ter acostumado, né? Até porque é um inglês técnico, bastante simples de compreender, né? Mas os menus estão em português, tá? Então, se você mudar o menu aqui, o menu do rádio, né? A interface do usuário ali vai estar em português, tá? E aí, se você quiser colocar em árabe, quiser colocar em mandarim, em coreano, para testar o seu grau de fluência, pode ficar à vontade, tá bom? O difícil depois vai ser voltar isso aqui para o português ou para o inglês, tá? E como vocês podem ver, pessoal, dá uma olhada no tamanho da barra de rolagem, né? Só aqui já tem muitos idiomas, olha o tamanho da barra de rolagem de idiomas que tem disponível para você colocar. Tá? Então tem bastante idioma, recomendo que você coloque sempre no português aí para o usuário final. Seguindo aqui, data e hora, pessoal. Isso é uma coisa que parece boba, né? Mas no Tetra tem muita influência, tá? Justamente porque quem chamou, quem recebeu chamada, informação do despacho. O Tetra tem mapa, pessoal, no próprio rádio, tá? Então você vai precisar dar o azimuth aqui da sua região. No caso aqui, eu estou no -3 GMT. Algumas pessoas no Brasil estão no -2, né? Dependendo da região que você tiver ouvindo aí. Então, de fato, você tem que colocar aí dia, data e hora, formato e qual região que você tá, pessoal? Porque o Tetra vai buscar a hora, pessoal, no satélite, tá? Então, não vai vir da programação do rádio. Então, muitas vezes, você precisa sincronizar certas informações para quê? Para ter dia, data, hora, localização GPS precisa no terminal. Caso você não faça nenhuma programação aqui, vai ficar aparecendo lá, sei lá, 1 de janeiro de 2000 e qualquer horário aleatório ali, tá, pessoal? Então é importante que você coloque essas informações aqui para o rádio buscar as informações certas. Uma vez que ele buscou a informação inicial do satélite, e depois ele muda tudo sozinho, tá? Não precisa fazer mais nada. Basicamente no Tetra, pessoal, uma vez que você deu o start na programação inicial, o restante ele aprende e faz sozinho. Legal? Seguindo em frente, tela de bloqueio de teclado, pessoal. Isso também é muito comum no Tetra, tá? Então, bastante comum também no DMR, menos, né? Mas no Tetra é muito mais recorrente. O bloqueio automático do teclado, ou seja, após X tempo de uso, no caso aqui, ó, 10 segundos sem utilizar o rádio bloqueia o teclado. É justamente para evitar que o usuário esbarre no PTT, mude de canal ou qualquer funcionalidade indesejada ali no momento. Então, função bastante simples, né? Funções do display, pessoal, as configurações de display, para você deixar um timer para o display, né? Você habilita aqui ó, o display saver, né? Ou seja, para ele habilitar essas funções, tá? E aí você pode colocar ali um backlight por um tempo limitado, né? Sei lá, 5 segundos, 10, 20, 1 minuto, né? Lembrando que quanto mais tempo o display fica aceso, mais consome bateria, tá, pessoal? Nunca tem almoço grátis. Tudo é consumo de bateria a mais. Tá? Se você quiser aumentar o brilho, isso acontece com frequência, pessoal, mas sempre em usuários muito específicos. Tá? Geralmente quem trabalha em área interna vai preferir um brilho bem baixo, porque a própria luminosidade ali já vai ser suficiente para ele poder enxergar. Tá? E geralmente o pessoal de rádio móvel, quem está na rua, a primeira coisa que faz é reclamar. Ah, não, esse brilho está muito fraquinho, não estou enxergando nada. E aí a gente é obrigado a vir aqui no brilho, né, no brightness, e colocar no máximo. Aí fica aquela televisão, né, fica brilhando o display do rádio de tão claro, né? E por último aqui, deixar o display do rádio sempre aceso, né? Nunca apagar. Também isso é uma função aí muito solicitada, mais para quem trabalha com
rádio móvel, pessoal, tá? Então, em Tetra, essas customizações individuais, elas não são recorrentes, elas são muito recorrentes. Sempre o usuário vai pedir para mudar alguma coisa em específico para um grupo de rádios ou para algumas pessoas. Descendo um pouquinho mais aqui, pessoal, como vocês podem ver, a parte de voz, pessoal, tem muito recurso, tá? Eu não vou entrar em todas aqui, mas tem muito recurso. Customizar ringtone, mudar tons de alerta, definir tempos de tons de alerta e por aí vai, pessoal. Tem muito tom de alerta. Mas eu entrei nesse aqui específico porque esse é um tom muito conhecido pela parte técnica, tá? A parte técnica, eu me incluo nela, eu abomino esse tom. Quando o rádio perde o sinal, pessoal, de rede, e ele começa a buscar a rede, ele faz um barulho bem lindo, que é assim, ó, pipipopó, e ele fica se repetindo a cada 5 segundos. Você imagina você na bancada fazendo uma programação, fazendo alguma coisa, e o rádio fica pipipopó, pipipopó. É ensurdecedor. Depois de no primeiro minuto você acha engraçado. Nos minutos consequentes você vai ficar louco. Tá? Então a primeira coisa que eu faço é vir aqui no Alert Tone, vir aqui no Status Notes, ou seja, notificações ali de status, e desabilitar o primeiro item aqui, ó. É a dica que eu dou para todo mundo, pessoal, para quem está trabalhando, fazendo manutenção. É evidente que esse tom, para quem está em campo, para o usuário, ajuda o usuário a identificar que, opa, o sistema está fora do ar, tá? Então é importante esse tom para ele. É evidente como tom de bateria baixa, tom de fallback, tom de sinal mais fraco do sistema. E entre outros tons, pessoal, descendo aqui tem uma outra lista de tons aqui, mas esses aqui são os principais: o tom de sistema fora do ar, tom de bateria baixa e o tom de quando o sistema entra em fallback, pessoal, tá? Júlio, esse é o pior barulho do mundo, tá vendo? Eu sabia que eu ia levantar seguidores aqui, ó. Júlio, esses tons são padronizados entre as marcas? Não, negativo. Negativo. Cada fabricante aí adota um tipo de bip, um tom. Tá? Então, prepare-se para ouvir vários tons diferentes aí. Tá? Pessoal, respondendo a pergunta, que é uma pergunta mais de sistema, né? Mas já respondendo, o que é fallback, pessoal? Fallback é quando aquela rede Tetra perdeu a comunicação com o servidor. Tá? Então, vamos imaginar que você tem 2 sites, tá? Para ficar bem simples. E aí os 2 sites estão interligados com o sistema, ou seja, um desenho de rede bem simples. Vamos supor que os 2 sites percam a comunicação de rede com o sistema, tá? Ou seja, caiu a comunicação com o sistema. Eles deixam de ser um tetra? Eles deixam de ser sistema troncalizado? Não. Continua sendo um sistema troncalizado. E aí ele entra em modo fallback. O que quer dizer isso? É um site único. Ele já não trabalha em rede. Continua sendo troncalizado, porém é um single site. Ou seja, talvez o usuário tenha que mudar fisicamente de canal para falar com alguém. Tá? Por quê? A comunicação já não é mais feita através da rede, propriamente dito, dependendo de onde o usuário estiver. Tá bom? Bom dia a todos, bom dia. Rapaz, temos bons dias ainda. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui, pessoal. A parte de menus, pessoal, isso é bastante interessante. Eu vou só voltar. Eu não vou comentar aqui, mas só para deixar para vocês a dica. Pessoal, aqui na parte de volume, mic e speaker, você tem controles de volume, tá, pessoal? Obviamente, né? Para você dar ganho no microfone, ganho no alto-falante. O Tetra já tem um alto-falante bem alto, pessoal. Mas em algumas ocasiões a gente teve que aumentar tanto o ganho de microfone como o ganho de alto-falante, tá? Então o áudio do rádio vai ficar muito alto de fato, tá? Porque alguns usuários, principalmente de rádio móvel, pessoal, ele vai falar que não está ouvindo o áudio, tá? Por mais que o alto-falante seja lá de 4 watts, 4 watts e meio, ainda tem usuário que às vezes acha que está baixo. Então, é possível aumentar o ganho no alto-falante, tá? Então vai ficar de fato bem alto. E os volumes máximos e mínimos, dá para você conseguir controlar esses volumes também. Então a parte de ajuste de volume, pessoal, tanto no rádio como nos acessórios, ela é muito completa, tá? Bem mais completa que no caso do DMR. Então vamos voltar aqui para o menu, MMI menu, pessoal. Basicamente, pessoal, aqui a gente vai ter o quê? Um simulador de menus, pessoal. O que o usuário final vai ver? Então, quando ele ligar o rádio, ele vai ver esses menus aqui, ó. Uma coisa que a gente faz bastante em sistema Tetra, que é bem comum, é a gente tirar esse mod aqui, ó, mode, na verdade, não é mod não, mode, tá? Por quê? Para o usuário não ter acesso a chavear de TMO para DMO, tá? Ou seja,
eu vou lá, retiro esse recurso, ele não está aqui na lista, tá? São 26 itens aqui nessa lista, ou mais, se não me engano. Tá? E aí você vem aqui e seleciona, ó, no show, ou seja, não é para mostrar. Eu tenho a opção TMO show, ou seja, ó, só vai mostrar no modo de rede, só vai mostrar no modo ponto a ponto. Esse aqui só vai mostrar em modo repetidora, ou mostrar todos, né? Mostrar o tempo todo ali. Tá? Então aqui você seleciona o que vai aparecer e o que não vai aparecer para o usuário final. Tá? Então se você não quer que o usuário mexa em configuração, se você não quer que ele mude de rede, você pode remover esses menus aqui, colocando no show, nos itens que você não quer, e aí você dá um OK e faz uma simulação. Você vai entrando em cada menu aqui, ó, do rádio, e vai ver o que de fato o usuário vai ter acesso. Tá? Então isso também é bastante comum na programação do Tetra, para você limitar o acesso a funções e funcionalidades importantes aí do sistema. Tá bom? Perguntas, vamos lá. Bom dia, bom dia. Júlio, tem função de equalização? Tem função de equalização também, tá? Do mesmo jeito que o DMR tem algumas funções avançadas ali de controle de equalização, o Tetra também tem, inclusive mais. Bom, perguntas. Isso do áudio é bom porque muitos usuários dizem que não escuta e bota defeito no rádio, mas estava baixo. Isso de fato acontece com frequência, tá? E geralmente é sempre com aquele usuário mais crica, né? Sempre tem aquele usuário mais chato do sistema. O áudio tá baixo, eu não enxergo o display. Então, geralmente o rádio desse cara você vai ter que ir lá, dar ganho no alto-falante, dar ganho no microfone, aumentar o brilho do display e por aí vai, pessoal, tá? Mas o importante é que vocês saibam que tudo isso é possível fazer. Essa customização ela é muito mais ampla no Tetra do que no próprio DMR. Tá bom? É importante que vocês saibam disso. Seguindo um pouco mais abaixo, pessoal, a parte de GPS, tá? Então, basicamente, quando a gente clica aqui, a gente tem várias opções, GPS, Baidu, GLONASS, tá? São 4 ou 5 opções de GPS que você tem que deixar habilitado ou selecionar, né? Evidente, para a nossa região aqui, a gente vai deixar como GPS, tá? Habilitar os triggers, tá? E deixar, evidentemente, automático, né? Para ele buscar o serviço automaticamente, tá? Pessoal, lembrando que o GPS funciona da mesma maneira, tá? Ele vai receber a localização ali do satélite, vai jogar na rede de RF e vai jogar no sistema, tá? Então funciona basicamente da mesma forma. Porém, existe uma autenticação, algumas informações extras ali. Essa é só a primeira parte, pessoal. Tá? Aqui a gente tem que habilitar aqui o reporte aqui da informação GPS, e aqui tem algumas informações importantes, tá? O destino de endereço, né? O endereço do destino, ou seja, a console de despacho, o servidor, provavelmente, tá? E qual que é o primeiro IC aqui, tá? Qual que é o primeiro ID ali a ser colocado. Então, essas informações do GPS, pessoal, elas também serão dadas pelo administrador da rede, tá? Não adianta você chutar uma informação. Só o que você pode fazer é habilitar essa parte, ou seja, você habilitou o GPS no rádio, tá? A partir daqui, essas informações são informações de rede, tá? Que também vão ser dadas pelo administrador, caso ele tenha uma console e precise do software de despacho e gerenciamento, etc. Tá? Essas informações são dadas por o administrador. Seguindo um pouco mais, pessoal, os nossos rádios também têm aqui, ó, o famoso excesso de velocidade. Então, você pode marcar aqui o alarme, né, de excesso de velocidade, a limitação de velocidade, 120 km por hora, né? Você pode colocar XYZ à vontade. O intervalo aqui de velocidade, né, o intervalo ao qual ele vai coletar essas informações, se ele vai enviar a localização, tá, do report, ou seja, onde que foi excedida a velocidade. Isso geralmente é colocado, obviamente, na viatura, tá, pessoal? Apesar de eu estar na máscara de um portátil, o portátil também tem essa opção. Mas um portátil não vai chegar a 120 km por hora, né? Ele vai estar dentro de um carro, tá? Evidentemente. Então essa função normalmente é programada somente no MT680, vai sempre no rádio móvel. E aí você pode colocar um tom ou não para avisar o usuário que ele excedeu a velocidade. Então o rádio você vê que ele vai trabalhar meio que como um Waze aí para você, né? Ele vai ficar te alertando aí dos limites de velocidade, se você excedeu ou não. Seguindo mais um pouco abaixo, pessoal, as configurações de Bluetooth, tá? É muito comum no Tetra os usuários terem acessórios Bluetooth, tá? Então, esse é bem mais comum do que no DMR. No DMR, o pessoal começou a usar Bluetooth faz pouco tempo, enquanto no Tetra
Isso já é uma tecnologia mais calejada, já utilizada há bastante tempo. Pessoal, Bluetooth é Bluetooth, eu sempre respondo essa pergunta, tá? Então, basicamente, você pode parear ali um acessório para o microfone, um acessório para o alto-falante e vai funcionar normalmente, tá bom? Vamos ver aqui perguntas. Bom dia, Júlio. Bom dia. Você vai falar mais de rede, vai falar DMO, gateway, DMO. Pessoal, eu não vou entrar em topologia de rede, tá? O objetivo aqui hoje basicamente era só falar do CPS e quais as funções aí que você precisa obter com o administrador da rede para você registrar um rádio na rede e como você faz isso, tá? Que basicamente foi o passo a passo aí que eu mostrei para vocês, tá? Mas vou responder basicamente, né? O que seria DMO repeater, pessoal? DMO, ou seja, ponto a ponto. O rádio portátil, o rádio móvel podem fazer DMO repeater, legal. Tá? Basicamente, são rádios que estão fora da rede e você cria uma área de cobertura para eles local. Pessoal, extremamente similar ao modo SFR do PD9, ou seja, o rádio vira uma repetidora para aqueles outros rádios que estão ao redor dele, tá? Em ponto a ponto, ou seja, você está fora da rede. Legal. O que seria DMO Gateway, pessoal? DMO Gateway é um pouquinho diferente. Ou seja, DMO Gateway, ou seja, um gateway entre o DMO, ou seja, ponto a ponto, e a rede, pessoal. Tá? Então, imagina que eu tenho um rádio móvel que está na rede, ou seja, ele está dentro da área de cobertura, e eu tenho alguns portáteis que eles estão fora da rede. Tá? Mas eles têm visada, eles têm área de cobertura para aquele rádio móvel que está dentro da rede. Então, o que você faz? Você cria uma ponte. Você habilita a função DMO Gateway no seu rádio, tá? Normalmente isso é uma chave de licença que você coloca no rádio, e o rádio passa a ser uma repetidora, mas uma repetidora no sentido de que ele recebe a chamada de voz daqueles HTs que estão fora da rede, em modo ponto a ponto, e o rádio móvel chaveia essa informação para o modo rede e joga na rede. Tá? Ou seja, você tem rádios HTs fora da rede falando em DMO, e o rádio móvel que está no meio do caminho, que está fazendo a ponte, ele vira o gateway. Entendeu? Por que chama DMO Gateway? Então é uma ponte entre o ponto a ponto e a rede. Tá bom? Pessoal, vai ficar mais claro isso com desenho de rede, fica mais bonitinho. Eventualmente a gente faz uma apresentação, um webinar só de sistema Tetra com topologia, e aí eu vou explicar funcionalidade, topologia com mais clareza, do mesmo jeito que a gente fez no DMR Tier 3, pessoal. Tá? Então, se você não viu, dá uma olhadinha lá. O DMR Tier 3 tem bastante coisa similar com o Tetra. Evidente que o modo repetidora e o gateway não tem, mas a gente vai fazer muito em breve aí. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Júlio, quanto a programar os rádios, na questão da clonagem de um rádio para o outro, os IDs, características individuais. A pergunta grande, que deixa eu aumentar aqui, senão não vou enxergar. Clonagem de um rádio para o outro. Os IDs e características individual de cada rádio também serão clonadas? Não. Você não consegue clonar a rádio Tetra. Tá? Só é registrado um rádio na rede com aquelas características. Você não tem na rede dois rádios com o mesmo ID de grupo, com o mesmo ID de individual, tá? Com o mesmo ID de grupo, é evidente que vai ter, se eles fazem parte do mesmo grupo, vai ter. Mas o mesmo ID individual, somente um rádio na rede vai ter aquele ID. Tá? E, evidentemente, além do ID, o único TEI na rede vai ser dele. Então, vamos lá. Você tem aquele ID único, tá? E você tem aquele número TEI também, pessoal. O número TEI é o número de informação do hardware específico daquele rádio, tá? Então ela é única para cada rádio Tetra do mundo, tá? Então, de fato, não tem como clonar um rádio. Eu vou copiar e colar e jogar a máscara em cima desse outro aqui. Não, não vai rolar. Mesmo que aquele rádio venha a substituir um outro rádio, imaginando que você deu PT naquele rádio, legal. Aí o cliente comprou um outro, por exemplo. Eu vou clonar as informações desse e jogar naquele. Vai rodar na outra rede? Não, não vai. Porque o rádio novo tem um número de série diferente, ele tem um ID diferente e ele vai ter um TEI diferente também. Tá? Então essas informações elas são únicas. Então o administrador da rede vai ter que ir lá e reprogramar as características daquele novo terminal. Tá bom? Deixa eu ver aqui, Júlio. Excelente ideia de fazer um webinar sobre topologia e funcionalidades do Tetra. Legal. Então, já temos aí um interessado. Tem bastante gente afim. Maravilha, pessoal. A demanda de Tetra vem crescendo cada vez mais para os nossos parceiros aí. Então, o pessoal começando a descobrir que Tetra não é nem um bicho de 7 cabeças. Pelo amor de Deus, pessoal. Vamos lá.
Acho que deve ser a continuação da pergunta aqui. Enquanto eu duplicar um ID, o primeiro que registrar na rede fica com aquele ID na rede. E o segundo não autentica exatamente. Mas isso também vai depender da rede. Por quê? Vamos imaginar que aquela rede dependa de outras autenticações, como chave K, TEI, end-to-end, por aí vai. Tá? Então, de fato, depende da rede. Mas falando especificamente do ID, vamos supor que os dois estejam nessa mesma rede e não tem outros níveis de autenticação. O primeiro rádio que se registrar na rede é o rádio que vai ocupar a rede, tá? Porque o sistema não aceita dois IDs na mesma rede, tá bom? Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa apresentação, tá? Então, de CPS, acho que ficou bem claro quais são as informações que vocês precisam, tá? Se você chegou atrasado, se você chegou no meio da apresentação, logo essa apresentação vai estar no YouTube, você vai receber o material da apresentação, e aí você volta lá no comecinho, onde a gente citou lá os 5, 6 parâmetros essenciais para fazer a programação, e ao qual você precisa exigir, perguntar para o administrador da rede, né, para você conseguir programar. Então hoje vocês viram que não é tão difícil assim, pessoal. É bastante simples, inclusive. Tá? O difícil, na verdade, é às vezes o administrador da rede te passar as informações. Às vezes o administrador da rede não tem tanto conhecimento do sistema. Tá? Às vezes foi instalado, implantado, ele às vezes recebe um treinamento básico, às vezes não é uma pessoa de área do rádio também, então acaba tendo um pouquinho de dificuldade. Isso é natural, pessoal. Tá? Pessoal, a gente vai chegando ao fim de mais um webinar. Mais um webinar, inclusive, solicitado por vocês, pessoal, tá? Então não deixem de responder pesquisa, em grupo, por e-mail. Aqui, quando termina o webinar, às vezes eu coloco pesquisas aqui também, até para ditar os rumos aí das nossas apresentações e ver o que vocês estão tendo de demanda, pessoal. Tá? Então, muito em breve aí, nós vamos fazer treinamento de OTAP, vamos ter um treinamento muito pedido, que faz tempo que a gente não faz aí. Eu fiz muito esse treinamento rodando o Brasil presencialmente aí, que era um treinamento de portfólio, onde a gente fala do portfólio inteiro da Hytera, dando muitos exemplos aí. Então, muito em breve aí, vai ter mais treinamento nesse sentido aí, até porque hoje o portfólio aumentou, né? Então a gente vai ter que falar de DMR, vai ter que falar de Tetra, vai ter que falar de Trunking, vai ter que falar de POC, vai ter que falar de Boardcamp. Então, o treinamento de portfólio vai ser bem legal também. Pessoal, vou chegando na parte final, começo a me despedir de todos vocês. Primeiramente, sempre agradecendo muito a presença, a participação de todos vocês aí, que é sempre fundamental as perguntas de vocês aí para enriquecer ainda mais esse material, pessoal. Convidando a todos vocês sempre a se inscreverem nos nossos canais, em todas as nossas mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter e Instagram, pessoal. Sigam a Hytera em todas as mídias sociais. Eu vou puxar a sardinha para o meu saco mesmo, vou puxar para o meu lado mesmo. Se inscreva no canal do YouTube da Hytera Brasil com S, ativa o sininho, se inscreve no canal e não esquece de deixar o like no vídeo, pessoal. Tá? Vai ser sempre muito importante receber o feedback de vocês para saber que nós estamos indo na direção certa, estamos produzindo conteúdo relevante para vocês. Esse é o objetivo, pessoal. Produzir conteúdo relevante que possa ser usado no dia a dia de todos vocês, pessoal. Maravilha? Pessoal, para quem não tem mais perguntas, para quem está satisfeito, para quem gostou, deixa aquele joinha. E eu vou me despedindo por aqui, vou respondendo aquelas perguntas básicas que vão ficando por aqui. E eu vou mandar beijos e abraços também. Pessoal, para quem vai saindo, vai se despedindo, um forte abraço e até a próxima. Vamos lá, vamos ver perguntas aqui. Rapaz, tá chegando pergunta, hein? Parece que eu fui me despedir, já me arrependi, o tanto de perguntas chegou. Bom, Júlio, parabéns, legal, vamos lá. Quando terá um treinamento para o comercial? Muito em breve, aguarde. É importante estar inscrito no nosso canal e acompanhar os nossos e-mails, pessoal. E-mail marketing Hytera. Fica sempre de olho no e-mail marketing Hytera, hein, pessoal. Se você não está cadastrado no e-mail marketing Hytera, tá dando bobeira, hein? Manda um e-mail para marketing@hytera.com.br e fala lá, ó, preciso cadastrar esses e-mails aqui para receber as atualizações, os treinamentos, as notificações para receber os próximos treinamentos, pessoal. Fica sempre de olho aí. Vamos lá, parabéns, Hytera. Um webinar sobre diferenças entre a RD986 e a S, tanto de hardware como de software. Esse seria um treinamento bem técnico mesmo. De repente a gente
a gente acaba focando isso no treinamento de manutenção, né? A gente dá as diferenças, tudo, mas pode ser um treinamento interessante aí para o futuro. Legal. Valeu a dica. Obrigado, Júlio. Foi muito didático. Valeu, seu Arnaldo. Um abraço. Um abraço, Júlio, pelo lindo trabalho. Valeu, meu amigo. Forte abraço. Fiquei com dúvida ainda na parte de busca de frequências. Se puder repassar. Vamos lá. Na hora de buscar as frequências, né, a parte do scan, na verdade, primeira coisa, você tem que saber qual a canalização que você está trabalhando, em F3 ou em F4. Vai lá na Anatel, vê qual que é a canalização, tá? Cada uma delas vai ter uma canalização. E dentro dessa canalização, existe um número de canais. Tá? No número de canais, tem duas informações que você precisa colocar. Qual é a primeira frequência do canal de controle e quantos canais o rádio precisa buscar. Tá? E a partir daí, é só gravar que o rádio faz o serviço para você. Legal? Gratidão, meu amigo. Forte abraço. Valeu. Muito bom, você arrasa. Valeu. Beijo, Anne. Aqui na empresa, os vendedores precisam de um treinamento, pois só sabem vender, aperta e fala. Legal. Pessoal, a gente vai fazer um treinamento de portfólio geral. Nós vamos pegar de DMR, Tetra, POC, Bodycam, LT, nós vamos fazer uma sabatinada do portfólio geral, pessoal. Aguardem, muito em breve, tá? Então, por isso que é importante aí estar acompanhando os nossos canais aí e estar sempre de olho nos nossos e-mails marketing. Grande abraço, Júlio. Rafael da Sartacom. Um abraço, Rafael. Forte abraço, meu amigo. Valeu. Pergunta: como faço para participar do grupo de técnicos? Manda um WhatsApp ou manda um e-mail para mim, tá? Na minha assinatura de e-mail tem meu WhatsApp ali, é o mesmo celular ali, e eu te incluo no grupo de técnicos lá. Inclusive, quem quiser participar, pessoal, nosso grupo de técnicos é aberto agora, tá bom? Até para poder atender a mais pessoas e compartilhar mais informações, porque lá eu divulgo atualizações com muito mais frequência, pessoal, tá bom? Um abraço, amigo. Saludos, Álvaro. Sempre bom contar com a sua participação, meu amigo. Vamos ver mais perguntas aqui. Tem muitos abraços. Pessoal, agradeço muito sempre a participação de vocês aqui. Vamos ver aqui. Pessoal, tem gente perguntando meu e-mail e meu telefone, pessoal. Tá na minha assinatura de e-mail, tá, pessoal? Provavelmente muitos de vocês já devem ter recebido um e-mail meu em algum momento, tá? Mas vamos lá, julio.roland@reitera.com.br. Meu amigo, um abraço. Crispim GRS. Fui. Valeu, Crispim. Muitas graças por permanente apoio. Saludos, amigo. É um prazer. Vamos ver. Valeu mais uma vez, Júlio. É Tetra. Exatamente. Mas eu entendi a menção. Boa. Valeu, Júlio. Muito explicativo, treinamento muito claro. Legal, boa. Pessoal, o objetivo é esse, pessoal. É tornar o mais simples e didático possível para que quem não trabalha perca esse medo e comece a trabalhar, comece a buscar oportunidade. Lembrando, pessoal, traz a oportunidade, registra no distribuidor, tá? Você vai ter todo o apoio. Ganhou a oportunidade, você já sabe quais são as informações para buscar, tá? Você pode comprar o terminal no distribuidor, tá? Não é um portfólio restrito. É evidente que a gente toma um pouco mais de cuidado, tá? Para fazer a venda, para dar o apoio, mas é possível comprar sim o Tetra, colocar todos os nossos parceiros que já têm sistema rodando, terminais locados, vendidos e por aí vai, tá? Sabem muito bem disso, pessoal. Então, fiquem de olho aí em oportunidades de Tetra. Vamos lá, mais uma aqui. Valeu mais uma vez, Júlio. Rumo ao sucesso, Reitera. Valeu, eu te ouvindo. Um abraço. Obrigado pela presença e participação. Pessoal, acredito que seja isso. Muitos abraços, muitos beijos aí para todos aí. Muita pergunta chegou legal aqui. Pessoal, hoje não consigo ler todos os beijos e abraços, mas agradeço a participação de todos aqui. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença, participação de todos vocês. A voz já tá sumindo aqui depois de quase 2 horas. Espero que tenha ficado bem claro para vocês aí. Daqui a pouco vocês vão receber o material, vai estar disponível no nosso canal no YouTube
lá na Hytera Brasil com S. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Vocês já estão cansados de ouvir isso de mim, mas siga por aí, aguarde os nossos próximos webinars, tem muita coisa legal vindo, tem algumas novidades, estou coçando a língua para não falar aqui, mas aguardem novidades, pessoal. Vou me despedindo de todos vocês aqui, muito obrigado pela presença e participação de todos vocês, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.